Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, que bom que vocês estão aí novamente para nós juntinhos meditarmos na palavra de Deus. Deus abençoe você que está chegando agora, você que sempre está aí com a gente. Aqui você encontra o que há de melhor num comentário bíblico e exegético da palavra de Deus. A gente faz aqui uma interpretação histórico-gramatical fiel ao texto, ao contexto, toda a história, toda a teologia bíblica, trazendo nossa bagagem de mais de 30 anos de ensino e aprendizado do texto da palavra de Deus. Também a gente se debruça sobre muitos outros comentaristas e eruditos para trazer para você o que há de melhor no comentário bíblico em áudio disponível na internet aí de forma gratuita. Deus abençoe sua vida, que a palavra de Deus te transforme, te edifique, te renove, te fortaleça para as lutas de cada dia. Malícia, inocência e poder. Vamos ver agora no capítulo 24, leia lá. Agora Paulo está diante do tribunal, seus acusadores, tem o governador. A gente vai destrinchar, meditar em cada detalhe, tudo aquilo que a gente aprende com isso e o que a gente pode aplicar na nossa vida hoje, para nosso aprendizado e para a gente estar mais pertinho de Deus. O texto ele vai ilustrar aqui as armas da malícia, o ódio persistente daqueles que perseguiam Paulo. A viagem até Cesareia ela foi longa, foi humilhante. Algo que o sumo sacerdote e os anciãos eram totalmente avessos, terem que comparecer perante o juiz romano para submeter seus compatriotas ao poder. Contudo, o ódio inextinguível, a animosidade que eles tinham por Paulo era maior. Então eles sustentaram aquela tarefa repugnante. Eles fazem uma lisonja repugnante, né? Versículos 2 e 3. Existe a caracterização ofensiva, versículo 5. Pois, segundo os seus acusadores, Paulo era um líder da seita dos nazarenos e a malícia transformou sua posição na forma mais ofensiva possível. Houve uma falsidade descarada, versículo 6. A gente vê que ele não havia procurado profanar o templo, como disseram. Essas várias falsidades saíram dos lábios de Tértulo, mas foram reconhecidas e adotadas pelos judeus, versículo 9. O versículo 10 houve a defesa da inocência, caracterizada por cortesia. Nós não podemos bajular, mas devemos ser corteses, conciliadores. 1 Pedro 3,8, 1 Samuel capítulo 25, versículo 23 ao 33, nos instrui a esse respeito. Houve uma declaração direta, versículo 11, versículos 14 ao 17, e não há uma melhor maneira de provar a nossa integridade do que dizer toda a verdade, do começo ao fim, com uma total franqueza. Versículos 12, 13 e 18, houve uma negação destemida. Nós devemos negar solenemente, em linguagem calma e digna, aquilo que é falsamente alegado contra nós, na quietude, na serenidade, e não na veemência ou no protesto ruidoso. Nisso reside a nossa força. Versículos 19 e 20 é um desafio justo. Nós podemos fazer bem, confrontar nossos acusadores com um desafio ousado e justo, como diz João 8,46. Félix ali, ele proferiu uma decisão injusta, pois o caso havia fracassado e Paulo deveria ter sido libertado. Ele ansiava por um suborno, isso fica claro no verso 26. Ele estava disposto a vender a justiça por dinheiro. Ele abandonou seu cargo com um ato de injustiça egoísta, versículo 27. Ele apresentou um quadro lamentável, tanto como administrador público quanto como indivíduo privado.
Quão pouco invejáveis são aqueles que ascendem a altos cargos injustamente, e quão desprezível é o poder quando pervertido para fins mesquinhos e egoístas. Mas quão admirável, quão invejável em comparação é a inocência, na insignificância ou mesmo nos grilhões da prisão. Paulo está diante de um tribunal do governador. Houve um tempo concedido a Paulo para preparação especial, possivelmente para uma comunicação com outros cristãos em Cesareia. Quanto ao governante romano, o seu caráter era um dos mais sombrios. Na prática de toda sorte de luxúria, de crueldade, ele exercia o poder de um rei com o temperamento de um escravo. O apóstolo calmo, heróico e de espírito nobre, regozijando-se por ter a oportunidade de proclamar o evangelho em tal lugar e amparado pela garantia divina de sua segurança. Os representantes do Sinédrio, Ananias, os presbíteros e o orador pago Tértulo. Em Atos 24:1, Lucas chama Tértulo de Rétor. Não sei se essa pronúncia é correta. É um termo grego para orador. Ele é a palavra da onde vem retórica. Era um termo para orador profissional. Agora, quando a gente traz isso para o contexto romano, tratava-se de alguém treinado em retórica forense, contratado para atuar como uma espécie de um advogado de acusação diante do governador. O uso desse termo ele vai destacar o contraste que tem entre a eloquência calculada de Tértulo e a defesa simples e verdadeira de Paulo, mostrando que em Atos dos Apóstolos a força do testemunho não está na retórica, mas na verdade do Evangelho. E aqui a gente tem um triste retrato do mundo, como era naquela época. Havia corrupção dos juízes, o despotismo dos governantes, os ódios furiosos e as paixões malignas em ação, a cegueira do fanatismo, a decadência da vida religiosa na nação, que havia recebido a maior parte dos ensinamentos e privilégios. Um exemplo de calúnia e distorção. As acusações feitas eram de rebelião política, de heresia, de sacrilégio e de desordem. A primeira era insincera, pois os sacerdotes entre os judeus não se importavam em preservar o domínio romano. As outras foram instigadas pelo medo dos ensinamentos de Paulo, em parte devido à ignorância, mas principalmente ao fanatismo e à inveja. Eles sabiam que se o evangelho fosse aceito, o seu próprio poder sacerdotal desapareceria, pois a verdade é sempre mais forte que a mentira. Havia a influência de um bom governante sobre esses males nacionais. Versículo 2 do capítulo 24 diz que quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou as acusações, dizendo: Excelentíssimo Félix, o Senhor tem proporcionado a nós judeus um longo período de paz e com perspicácia tem realizado reformas que muito nos beneficiam. Tértulo inicia sua acusação com elogios a Félix. Essa é uma estratégia de retórica. Para ganhar a sua boa vontade, era chamado de capitatio benevolentiae, em latim, não como uma descrição fiel da realidade. Historicamente, Félix foi um governador duro, corrupto, impopular. E ele tinha como principal mérito apenas o combate aos sicários, os assassinos que tinham na região. E ao registrar esse discurso sem confirmá-lo, Lucas expõe o contraste entre bajulação política e a defesa simples e verdadeira de Paulo, que convidando o leitor a refletir que a verdade não depende da eloquência, mas dos fatos. Houve um crescimento dos males nacionais, especialmente em uma nação conquistada. Essas formas de ilegalidade não só controladas pela mão forte de um governativo e vigoroso.
Em todos os países existem classes criminosas. Estas ganham terreno assim que, por qualquer motivo, a pressão da autoridade ou da polícia é aliviada. Em uma nação conquistada, como era o caso aqui, sempre existia uma perigosa simpatia pelas classes revolucionárias, o que aumentava os roubos, o banditismo e os assassinatos. Se a gente trouxesse para o Brasil, isso pode ser visto em muitas áreas onde a presença do Estado é fraca ou instável. E quando a autoridade, a segurança pública recuam, facções criminosas, milícias, elas ocupam aquele espaço e impõem controle por meio da violência. Nessas regiões, a população muitas vezes desenvolve uma convivência forçada com esses grupos e crimes como tráfico, extorsão e homicídios são intensificados. O enfraquecimento da autoridade legítima ela vai favorecer, inevitavelmente, o avanço da ilegalidade. Existem vários modos pelos quais tais males nacionais podem ser corrigidos. Existe o método simples, porém cruel, da conquista, por meio de exércitos, da supressão de todas as formas de vida pela força bruta. Isso, contudo, nunca vai resultar no sucesso real. Existe o método lento de formar uma opinião pública correta, que faz com que a nação se torne sua própria polícia. Isso frequentemente falha porque o demagogo cria uma opinião pública oposta, indigna. E a influência conquistada pelo bom governante, que é ágil, forte, sábio, que ama o povo e domina os males em benefício do povo. Um governante assim asseguraria paz, livrando ali de disputas externas, de dissensões internas, e ao garantir paz, ele impactaria diretamente o bem-estar do povo. Ele implementaria todas as reformas razoáveis, de modo a remover tudo o que impede a prosperidade nacional. Isso que devemos fazer, meus queridos, orar por bons governantes, buscar graça e auxílio para que eles governem bem e auxiliá-los dentro do possível na realização de todos os bons projetos. Félix não era nada nobre. Tácito foi quem disse dele que na prática de toda sorte de luxúria, crime e crueldade, ele exercia o poder de um rei com o temperamento de um escravo. O Tértulo tinha um objetivo a alcançar e adotou a bajulação como meio. Era um advogado mercenário, escolhido por sua eloquência, sabia falar bem. Homens de sua classe eram encontradas na maioria das cidades provinciais do Império Romano. Eles se tornavam necessários porque os advogados locais não eram suficientemente familiarizados com os procedimentos dos tribunais romanos, nem com os detalhes minuciosos do direito romano. Tértulo havia aprendido o truque de sua classe e começava por apaziguar o juiz com bajulação. Tértulo era evidentemente um orador experiente. E Lucas preservou fielmente um esboço de sua eloquência plausível, falando com polida complacência, como se ele próprio fosse judeu. Ele começou com um elogio efusivo a Félix. E aludindo aos primeiros esforços de Félix contra os bandidos e a recente supressão do falso Messias egípcio, que havia surgido um tempo atrás, ele começou a assegurar a sua excelência com uma profusão de palavras verdadeiramente jurídica. A gratidão universal e ininterrupta dos judeus pela paz que lhes havia assegurado e pelas muitas reformas iniciadas por sua prudente sabedoria. O tema sugerido para mim e a sua reflexão é essa. Quais são os limites do elogio? Até que ponto nós podemos ir ao tentar conciliar os outros com palavras de aprovação e congratulação? De imediato pode-se responder que nenhum elogio pode ir além da verdade ou estar em desacordo com ela. Mas na vida prática nós devemos lembrar que diferentes pessoas têm diferentes avaliações do caráter alheio.
Algumas pessoas são incapazes de formar um juízo sensato e tais elogios são simplesmente inadequados, mas não são proferidos com qualquer propósito de bajulação. Outros são preconceituosos, só conseguem enxergar os lados negativos do caráter, das ações de uma pessoa, e as suas avaliações são totalmente indignas. Outros são igualmente cegos para o mal e preconceituosos em relação ao bem. E suas avaliações, embora aparentemente lisonjeiras, são na verdade exageradas e não confiáveis. Carecem de senso crítico, mas não são insinceras. E a última? O último exemplo são aqueles que elogiam com um objetivo que não se manifesta. Tem um propósito a alcançar, e o elogio é considerado simplesmente um meio para atingir esse fim. Esses são os aduladores, e sua característica é não serem sinceros. De que vale a eloquência da malícia diante da verdade sustentada por Deus? Não é a inocência fiel mais poderosa do que qualquer poder corrompido? Sim, é. Vamos orar? Busca um local calmo e tranquilo para a gente falar com Deus e encerrar mais um episódio. Louvado seja o nome de Jesus, poderoso, lindo, maravilhoso. Tua palavra é preciosa, Senhor. Nos livra daqueles que proferem mentiras, das bajulações insinceras. Dá-nos coragem, Deus, para viver, para falar a verdade, mesmo quando a justiça humana falhar. Sustenta-nos com tua presença. Guarda nosso coração íntegro diante de ti e nos dá discernimento para saber, para entender e para se comportar conforme a tua palavra, onde quer que estejamos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe grandemente você. Obrigado pela audiência e pela paciência. Eu volto no próximo episódio, se Deus quiser, e a gente sabe que Ele quer. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.